Você já parou para pensar que algo simples, como a gratidão, pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida? Na história de hoje, vamos descobrir ensinamentos em profundo que revela o verdadeiro valor de agradecer até pelas coisas mais pequenas. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo este vídeo. E claro, aproveita e já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma dessas histórias que transformam o jeito de pensar e viver. No alto das montanhas cobertas de névoa, onde os pinheiros sussurram segredos antigos ao vento, ergue-se o Templo da Serenidade Eterna. Suas paredes de pedra cinzenta testemunharam 1000 estações, e seus jardins refletem a harmonia perfeita entre o homem e a natureza. Era lá que vivia o mestre Takeshi, um monge cuja sabedoria era conhecida em todas as províncias vizinhas. Numa manhã de outono, quando as folhas dançavam em tons dourados e vermelhos, um jovem comerciante chamado Hiroshi chegou às portas do templo. Suas roupas eram finas, suas sandálias de couro macio, e em seus olhos brilhava a arrogância daqueles que acreditam que a riqueza é sinônimo de valor. Carregava consigo uma bolsa pesada de moedas de ouro, que tilintavam a cada passo como um sino desafinado. Mestre, disse Hiroshi, curvando-se apenas ligeiramente, ouvi falar de sua sabedoria. Vim aqui para fazer uma generosa doação ao templo. Certamente, com minha contribuição, vocês poderão construir novos salões e decorar o altar com os mais belos ornamentos. O mestre Takeshi observou o jovem em silêncio. Seus olhos, profundos como poços antigos, pareciam enxergar além das aparências. Ao seu lado, varria o pátio um monge muito idoso chamado Jiro, cujas costas curvadas pelo tempo contavam a história de décadas dedicadas ao serviço. Suas vestes eram remendadas, suas mãos calejadas, mas em seu rosto habitava uma paz que Hiroshi jamais havia visto. Sua generosidade é notável, jovem Hiroshi, respondeu o mestre com voz calma. Mas antes de aceitar sua oferta, gostaria que passasse 3 dias conosco. Observe nossa rotina, participe de nossas atividades. Talvez assim compreenda verdadeiramente o que este templo necessita. Hiroshi franziu a testa, ligeiramente irritado. Havia esperado agradecimentos efusivos, não um convite para ficar. Contudo, sua curiosidade foi despertada. Que segredos poderiam estar escondidos naquele lugar simples? Talvez houvesse algo de valor que pudesse aprender e usar em seus negócios. Muito bem, concordou, mas espero que compreendam que meu tempo é valioso. 3 dias é o máximo que posso conceder. Naquela primeira noite, Hiroshi foi acomodado numa cela pequena e austera. O colchão era fino, a comida simples, e ele se perguntou se não havia cometido um erro. Acostumado com travesseiros de seda e banquetes elaborados, aquela simplicidade o incomodava profundamente. O primeiro dia começou antes do nascer do sol. O sino do templo ecoou pelas montanhas, chamando todos para a meditação matinal. Hiroshi, ainda sonolento, arrastou-se até o salão principal, onde encontrou cerca de 20 monges sentados em silêncio absoluto. O mestre Takeshi estava no centro, imóvel como uma estátua de pedra, e ao seu lado direito, o velho Jiro mantinha uma postura perfeita apesar da idade avançada. Durante a meditação, Hiroshi não conseguia parar de pensar em seus negócios. Quantas oportunidades estaria perdendo? Quantas moedas deixavam de entrar em seus cofres enquanto ele permanecia ali, desperdiçando tempo com aquele silêncio inútil? Seus pensamentos turbulhões o impediam de encontrar qualquer paz. Quando a sessão terminou, os monges se dispersaram para suas tarefas diárias. O mestre Takeshi aproximou-se de Hiroshi e disse: "Hoje você acompanhará o irmão Jiro. Ele lhe ensinará sobre o trabalho que realizamos aqui." Hiroshi olhou para o monge idoso com certo desdém. Que poderia aprender com aquele homem velho e curvado? Contudo, seguiu Jiro até os jardins do templo, onde começaram a trabalhar na manutenção das plantas e na limpeza dos caminhos de pedra. O trabalho era árduo e sujo. Hiroshi, acostumado a comandar servos, achou-se capinando ervas daninhas e carregando baldes d'água. Suas mãos macias logo desenvolveram bolhas, e seu kimono fino ficou manchado de terra. Várias vezes resmungou sobre a inutilidade daquela atividade. "Por que fazemos isso?" perguntou irritado a Jiro, enquanto limpava o suor da testa. "Certamente vocês poderiam contratar jardineiros para este trabalho." O velho monge sorriu gentilmente. "Jovem Hiroshi, cada grão de areia que movemos, cada folha que varremos,
cada gota d'água que carregamos é uma oportunidade de praticar a gratidão. Veja, disse apontando para uma pequena flor que crescia entre as pedras, esta pequena flor nos oferece sua beleza sem pedir nada em troca. A terra nos sustenta, o sol nos aquece, a chuva nos alimenta. Não é justo que retribuamos cuidando deste jardim? Hiroshi balançou a cabeça, incrédulo. Gratidão? Mas essas são apenas coisas. A flor não tem consciência, a terra não tem sentimentos. Como pode sentir gratidão por objetos inanimados? Jiro continuou trabalhando em silêncio por alguns minutos antes de responder. Você tem razão, jovem. A flor não sabe que a admiramos. Mas a gratidão que sentimos por ela transforma nossos corações. Quando reconhecemos a beleza em algo simples, nos tornamos capazes de reconhecer a beleza em tudo. Ao meio-dia, os sinos chamaram para a refeição. Hiroshi seguiu os outros monges até o refeitório, um salão simples com mesas baixas de madeira. Esperava uma comida melhor que o café da manhã, mas ficou desapontado ao ver tigelas de arroz simples, alguns vegetais cozidos no vapor e chá verde. Isso é tudo, murmurou para si mesmo, comparando mentalmente com os banquetes suntuosos que estava acostumado a desfrutar. Em suas refeições habituais, havia sempre carnes exóticas, peixes frescos, frutas importadas de terras distantes e vinhos raros. Aquela comida lhe parecia própria para mendigos. Notou que antes de começar a comer, todos os monges faziam uma pausa silenciosa. Alguns fechavam os olhos, outros juntavam as mãos em oração. Hiroshi aguardou impaciente, tamborilando os dedos na mesa, até que finalmente todos começaram a se alimentar. O que mais o impressionou foi a reverência com que cada monge tratava sua refeição. Comiam devagar, saboreando cada grão de arroz como se fosse uma iguaria preciosa. Não havia conversas durante a refeição, apenas o som suave das tigelas tocando a mesa e a mastigação cuidadosa. Jiro estava sentado ao lado de Hiroshi e notou sua inquietação. Quando terminaram de comer, o velho monge se aproximou e disse baixinho: percebi que nossa comida não lhe agradou, jovem Hiroshi. Não é que não tenha gostado, respondeu Hiroshi, tentando ser educado, mas vocês não acham que poderiam se alimentar melhor? Com a doação que pretendo fazer, certamente poderiam contratar um cozinheiro melhor, comprar ingredientes mais nobres. Jiro sorriu com benevolência. Vejo que você entende de comida fina. Conte-me sobre suas refeições favoritas. Hiroshi animou-se e começou a descrever elaboradamente os pratos que apreciava: lagostas cozidas em molhos especiais, carnes temperadas com especiarias raras, doces preparados pelos melhores confeiteiros da capital. Seus olhos brilharam ao falar de cada sabor requintado, cada textura perfeita. Deve ser maravilhoso, disse Jiro quando Hiroshi terminou. E me diga, quando você termina uma dessas refeições, como se sente? Como me sinto? Hiroshi pareceu confuso com a pergunta. Bem, satisfeito, suponho. Às vezes um pouco pesado, porque como demais. Geralmente já estou pensando na próxima refeição, ou no próximo negócio. Entendo. E quando terminei minha tigela de arroz hoje, senti uma profunda gratidão. Gratidão pelos camponeses que plantaram o grão, pelo sol e pela chuva que o fizeram crescer, pelas mãos que o colheram, por aqueles que o prepararam. Cada grão me conecta a centenas de outras vidas. Sua lagosta lhe oferece isso. Na segunda noite, uma violenta tempestade atingiu as montanhas. Os ventos uivavam entre os picos rochosos, a chuva açoitava as janelas do templo, e trovões ecoavam como tambores de guerra pelos vales. Hiroshi, deitado em sua cela simples, sentia-se desconfortável e apreensivo. O colchão fino parecia ainda mais duro, e cada ruído da tempestade o fazia estremecer. Por volta da meia-noite, ouviu passos no corredor. Curioso, espiou pela fresta da porta e viu o velho Jiro caminhando calmamente pelos corredores, carregando uma lanterna. O monge idoso parecia verificar se tudo estava bem, se nenhuma goteira havia se formado, se todas as portas estavam bem fechadas. Hiroshi saiu de sua cela e seguiu Jiro. Irmão Jiro, o que está fazendo acordado a esta hora? O velho monge virou-se, sem demonstrar surpresa. Ah, jovem Hiroshi. A tempestade está forte, e quero ter certeza de que todos estão seguros e confortáveis. Há algumas goteiras no telhado que precisam ser contornadas, e o vento está fazendo algumas portas baterem. Mas por que você?
Não seria trabalho para monges mais jovens. Jiro sorriu. Cada um contribui como pode. Meus joelhos podem estar rígidos, mas ainda posso caminhar. Meus braços podem estar fracos, mas ainda posso carregar um balde. E meu coração está cheio de gratidão por poder servir. Eles continuaram a ronda juntos. Hiroshi observou como Jiro verificava cuidadosamente cada cômodo, ajustava uma janela aqui, colocava um recipiente para parar goteiras ali. Em um dos dormitórios, encontraram um jovem noviço tremendo de frio, pois sua janela não fechava direito. Jiro imediatamente tirou sua própria túnica externa e deu ao jovem, ficando apenas com a veste mais fina. Mestre Jiro, protestou Hiroshi, agora você ficará com frio. Não se preocupe comigo, respondeu o monge. O calor que sinto no coração ao ajudar um irmão é mais aquecedor que qualquer vestimenta. Continuaram a caminhada. Em outro corredor, encontraram uma poça d'água onde uma goteira havia se formado. Sem hesitar, Jiro ajoelhou-se no chão frio e começou a limpar a água com um pano. Hiroshi ficou observando, impressionado com a dedicação daquele homem idoso. Por que faz isso? Perguntou finalmente. Por que serve aos outros com tanta devoção? O que recebe em troca? Jiro parou de limpar e olhou para Hiroshi. Você pergunta o que recebo em troca? Recebo a oportunidade de ser útil. Recebo a chance de expressar minha gratidão por ter sido acolhido neste templo quando era apenas um jovem órfão, perdido e sozinho. Cada ação de serviço é um obrigado que ofereço à vida. Naquele momento, um trovão particularmente forte ecoou, e Hiroshi instintivamente se encolheu. Mas Jiro apenas olhou para cima e sorriu. Até mesmo esta tempestade merece nossa gratidão. Ela traz chuva para as plantas, limpa o ar, e nos lembra de como é reconfortante ter um teto sobre nossas cabeças. No terceiro dia, Jiro levou Hiroshi a uma parte do templo que ele ainda não havia visitado. Era um jardim pequeno e secreto, escondido atrás do salão principal, onde cresciam plantas medicinais e flores silvestres. No centro do jardim havia uma pequena lagoa com peixes dourados, e ao redor, várias lápides de pedra cobertas de musgo. Este é o jardim dos nossos antepassados, explicou Jiro. Aqui descansam os monges que dedicaram suas vidas a este templo. Venho aqui toda manhã para cuidar das plantas e conversar com eles. Hiroshi olhou ao redor com desconforto. Conversar com os mortos. Isso não é estranho. Jiro riu suavemente. Não converso esperando uma resposta, jovem. Mas conto a eles sobre o dia que se aproxima, sobre as flores que estão florescendo, sobre os visitantes que chegam. É minha forma de agradecer por tudo que construíram antes de mim. Enquanto caminhavam entre as lápides, Jiro foi contando as histórias de cada monge enterrado ali. Havia o mestre Shen, que havia projetado os jardins zen do templo. O irmão Koji, que havia salvado o templo durante uma grande fome, compartilhando as reservas de comida com toda a aldeia do vale. A irmã Yuki, uma das poucas mulheres aceitas na comunidade, que havia criado o sistema de medicina herbal que ainda usavam. Cada um deles, disse Jiro ajoelhando-se diante de uma das lápides mais antigas, contribuiu para que este lugar existisse hoje. Quando bebo água do poço, lembro-me de quem o cavou. Quando caminho pelos corredores, penso em quem colocou cada pedra. Quando como uma refeição, agradeço a quem plantou as primeiras sementes no jardim. Hiroshi observou como Jiro cuidadosamente limpou cada lápide, arrancou as ervas daninhas que cresciam ao redor, e colocou flores frescas em pequenos vasos de cerâmica. Era um trabalho meticuloso e amoroso, feito com a mesma dedicação que ele aplicava a todas as suas tarefas. Vejo que você ama este lugar, comentou Hiroshi. Sim, confirmou Jiro, mas não era assim quando cheguei aqui. Era um jovem zangado e amargurado. Havia perdido minha família numa epidemia, perdido nossa propriedade para credores, e cheguei aqui apenas porque não tinha para onde ir. Durante anos, senti apenas raiva e autocomiseração. O que mudou? Jiro apontou para uma lápide particular. Este é o túmulo do mestre Yamamoto, o abade que me acolheu. Ele nunca me forçou a ser grato, nunca me disse que deveria apreciar o que tinha. Mas todos os dias, por anos, eu o via expressar gratidão pelas menores coisas. Via-o agradecer pela chuva que molhava suas roupas, pelo sol que queimava sua pele, pelo trabalho árduo que cansava seus músculos. E isso o influenciou. Lentamente, sim.
Percebi que a gratidão não era sobre fingir que tudo estava perfeito. Era sobre reconhecer que, mesmo em meio ao sofrimento, ainda havia beleza, ainda havia amor, ainda havia oportunidades de crescer e servir. A gratidão se tornou minha prática espiritual. Na manhã do quarto dia, Hiroshi procurou o mestre Takeshi. Havia chegado o momento de fazer sua doação e partir. Carregava sua bolsa de moedas de ouro, que agora lhe parecia estranhamente pesada. Os 3 dias no templo haviam sido diferentes do que esperara. Não conseguia parar de pensar nas palavras de Jiro sobre gratidão. Encontrou o mestre no salão principal, meditando diante do altar simples. Aguardou respeitosamente até que a meditação terminasse, depois se aproximou. Mestre Takeshi, disse Hiroshi, colocando a bolsa no chão, chegou o momento de cumprir minha promessa. Aqui está minha doação para o templo. Use-a como achar melhor. O mestre olhou para a bolsa, depois para Hiroshi. É uma quantia generosa, jovem. Mas devo perguntar, por que deseja fazer esta doação? A pergunta pegou Hiroshi de surpresa. Bem, para ajudar o templo, obviamente. Para que possam construir melhorias, comprar melhores alimentos, talvez contratar mais serviçais. Entendo. E o que espera receber em troca? Hiroshi hesitou. Não espero nada em troca. É uma doação, um ato de generosidade. O mestre sorriu gentilmente. Perdoe minha franqueza, mas creio que isso não é completamente verdadeiro. Vejo em seus olhos a expectativa de reconhecimento, de gratidão, talvez até de uma placa com seu nome em algum lugar do templo. Não há mal nisso, é natural desejar reconhecimento por nossos atos generosos. Hiroshi sentiu o rosto corar. Era a verdade. Havia imaginado como seria gratificante ter seu nome associado ao templo, como isso aumentaria seu prestígio nos negócios. No entanto, continuou o mestre, devo recusar sua doação. Recusar? Hiroshi ficou boquiaberto. Mas por quê? Porque a verdadeira generosidade nasce da gratidão, não do desejo de reconhecimento. Você passou 3 dias conosco, mas ainda não compreendeu nossa lição mais importante. O irmão Jiro lhe mostrou o valor da gratidão em ação, mas você ainda vê a generosidade como uma transação comercial. Hiroshi sentiu-se confuso e, admitia para si mesmo, um pouco ofendido. Mas eu tentei aprender. Trabalhei no jardim, participei das refeições, observei as práticas de vocês. Sim, você fez isso. Mas observe sua atitude. Você tentou aprender, como se fosse um favor que estava fazendo para nós. Você trabalhou no jardim, mas reclamando da sujeira. Você participou das refeições, mas menosprezando nossa comida simples. Você observou nossas práticas, mas julgando-as como primitivas ou ineficientes. O mestre fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. A gratidão verdadeira transforma quem a pratica. Quando somos genuinamente gratos, nossa generosidade deixa de ser sobre nós mesmos e passa a ser sobre aqueles a quem servimos. As palavras do mestre Takeshi atingiram Hiroshi como um raio. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se viu forçado a confrontar suas verdadeiras motivações. Sempre havia se orgulhado de sua generosidade, das doações que fazia, dos favores que concedia. Mas agora percebia que tudo isso era, de fato, sobre ele mesmo, sobre sua imagem, seu prestígio, sua necessidade de se sentir importante e admirado. Posso tentar novamente? Perguntou Hiroshi, com uma humildade que nunca havia demonstrado antes. O mestre estudou seu rosto por um longo momento. Você tem negócios esperando por você na capital. Responsabilidades, compromissos. Não seria prudente abandonar tudo isso. Talvez não para sempre, respondeu Hiroshi lentamente, mas preciso entender o que estou perdendo. Estes 3 dias me mostraram algo que não sabia que existia. Uma paz que nunca senti, mesmo com toda a minha riqueza. Naquele momento, Jiro apareceu carregando um balde d'água e alguns panos. Com licença, mestre, disse ele, vim limpar o altar. Claro, irmão Jiro, respondeu o mestre. Hiroshi estava perguntando se poderia ficar mais alguns dias conosco. Jiro colocou o balde no chão e olhou para Hiroshi com interesse. E o que o fez mudar de ideia, jovem? Hiroshi hesitou, depois respondeu honestamente, você. Observá-lo trabalhar, servir, encontrar alegria nas tarefas mais simples.
Nunca vi ninguém tão completo. Tenho muito dinheiro, muitas posses, mas nunca me senti como você pareceu se sentir limpando o chão durante a tempestade. E como eu me sentia? Perguntou Jiro, genuinamente curioso. Grato. Verdadeiramente grato. Não apenas fingindo gratidão para impressionar outros, mas sentindo algo real e profundo. Jiro sorriu. A gratidão não é algo que podemos fingir por muito tempo. Ou é genuína, ou não é gratidão de forma alguma. Mas posso lhe ensinar como comecei a cultivá-la, se estiver interessado. Por favor, disse Hiroshi. Muito bem. Primeiro, você deve entender que a gratidão não é sobre ignorar problemas ou fingir que tudo é perfeito. É sobre reconhecer que, mesmo em meio às dificuldades, sempre há algo pelo que podemos ser gratos. Segundo, a gratidão é uma prática, como a meditação. Deve ser cultivada diariamente, até se tornar natural. Jiro pegou um dos panos e começou a polir suavemente o altar de madeira. Comece pequeno. Quando acordar amanhã, antes de pensar em seus problemas ou responsabilidades, pense em 3 coisas pelas quais pode ser grato. Podem ser coisas simples: o fato de ter acordado, a cama que lhe deu descanso, o ar que respira. Isso parece simples demais, comentou Hiroshi. As coisas mais poderosas são frequentemente as mais simples, respondeu Jiro. Mas simplicidade não significa facilidade. Você descobrirá que é surpreendentemente difícil manter sua mente focada na gratidão quando ela está acostumada a focar no que está faltando, no que está errado, no que poderia ser melhor. Hiroshi decidiu ficar mais uma semana no templo. Durante esse tempo, aplicou-se diligentemente à prática que Jiro havia ensinado. Cada manhã, antes de se levantar, forçava-se a encontrar 3 motivos para a gratidão. No início, era mecânico e artificial. Sentia-se bobo agradecendo pela cama dura, pela comida simples, pelo trabalho árduo que o aguardava. Mas gradualmente, algo começou a mudar. No 4º dia, ao agradecer pelo trabalho no jardim, percebeu que realmente estava ansioso para colocar as mãos na terra. No 6º dia, ao provar a sopa de vegetais simples, notou sabores que nunca havia percebido antes. No 8º dia, durante a meditação matinal, experimentou momentos de paz genuína. Jiro observava sua transformação com o sorriso silencioso de um jardineiro que vê uma semente começar a brotar. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos arrancando ervas daninhas, ele disse: "Vejo uma mudança em você, jovem Hiroshi." "Eu também sinto", admitiu Hiroshi. "É estranho. Não tenho mais posses aqui do que tinha quando cheguei, mas me sinto mais rico, de alguma forma." "Essa é a verdadeira riqueza", confirmou Jiro. "A capacidade de reconhecer e apreciar o que já temos. Você passou anos acumulando coisas, pensando que elas lhe trariam felicidade. Mas a felicidade não está nas coisas que possuímos, está na nossa capacidade de ser grato pelo que temos." Naquela noite, Hiroshi procurou novamente o mestre Takeshi. "Mestre, agora compreendo por que recusou minha doação original. Eu queria comprar sua admiração, não expressar verdadeira generosidade." O mestre assentiu. "E agora? Ainda deseja fazer uma doação?" Hiroshi pensou cuidadosamente antes de responder. "Sim, mas por razões diferentes. Quero contribuir porque sou grato por tudo que aprendi aqui. Não espero reconhecimento ou placas com meu nome. Na verdade, preferiria que a doação fosse anônima." "E que tipo de doação gostaria de fazer?" "Bem", disse Hiroshi lentamente, "passei estes dias observando as necessidades reais do templo. Vi que o telhado precisa de reparos, que alguns dos monges mais velhos precisam de cobertores mais quentes para o inverno, que a biblioteca poderia usar mais livros sobre medicina herbal. Gostaria de contribuir para essas necessidades práticas." O mestre sorriu. "Agora você fala como alguém que realmente viu e se importou, não apenas alguém que quer impressionar." No último dia de sua estadia estendida, Hiroshi fez sua doação, não a bolsa de ouro original, que era excessiva e destinada a impressionar, mas uma contribuição cuidadosamente calculada para atender às necessidades específicas que havia observado. Mais importante, ele se comprometeu a retornar regularmente, não como um patrono benevolente, mas como um estudante humilde. Quando se despediu de Jiro, o velho monge lhe deu um pequeno presente, uma pedra lisa do jardim. Para lembrá-lo, disse Jiro, de que a gratidão não precisa de grandes ocasiões. Pode ser praticada a qualquer momento,
em qualquer lugar, por qualquer coisa. Hiroshi retornou à capital transformado. Seus amigos notaram uma mudança nele. Era menos ansioso para impressionar, mais presente nas conversações, mais atento às necessidades dos outros. Em seus negócios, começou a tratar empregados e fornecedores com uma consideração que nunca havia demonstrado antes. Mas a mudança mais profunda era interna. Todas as manhãs, segurava a pedra lisa que Jiro lhe havia dado e praticava a gratidão. E todas as noites, antes de dormir, refletia sobre os momentos do dia pelos quais podia ser grato. Descobriu que essa prática simples havia transformado não apenas sua perspectiva, mas sua própria capacidade de experimentar alegria. Anos depois, quando as pessoas perguntavam sobre o segredo de sua serenidade e generosidade, Hiroshi sempre contava a história de sua semana no Templo da Serenidade Eterna, e do velho monge que lhe ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas na nossa capacidade de ser grato pelo que já temos. A gratidão, ele aprendeu, não era apenas um sentimento bonito, era uma força transformadora que podia mudar completamente a experiência de estar vivo.